Contabilidade Nacional e o cálculo do custo de vida. Apresentação: Ian Walisson e Sérgio Fiuza. Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre Contabilidade Nacional e cálculo do custo de vida. Você já se perguntou como o governo mede o crescimento econômico ou por que o custo de vida está sempre aumentando? O objetivo desse vídeo é falar de forma simples sobre a contabilidade nacional e o cálculo do custo de vida, que são traduzidos pela forma como o crescimento econômico e a variação dos preços afetam o seu dia a dia. Teremos noção de contabilidade nacional, de despesa nacional e sua composição, cálculo do produto interno bruto, custo de vida e índices como o IPCA, INPC, IGPM e desafios ao medir o custo de vida. O conteúdo desta apresentação incluirá contabilidade nacional, cálculo do PIB, custo de vida e inflação. Mas o que é mesmo a contabilidade nacional? Eu quero que você faça uma reflexão rápida. Pense um pouco. PIB, RNB, POF, PAC, PAN, PIA, IPCA. Ao longo da nossa vida, nos deparamos com termos que parecem complicados, com siglas difíceis e definições que parecem não fazer sentido. Muitas vezes, esses conceitos vêm junto com políticas econômicas que soam entediantes. A contabilidade nacional é um sistema que mede a atividade econômica de um país, registrando todas as suas atividades. Esse registro nos permite conhecer uma série de dados importantes, como, por exemplo, a renda média de diferentes agentes econômicos, trabalhadores, empresários, administração pública. A contabilidade nacional nos ajuda a entender como a riqueza é criada e distribuída na economia. Alguns dos principais indicadores que ela utiliza são o Produto Interno Bruto, PIB, ele mede o valor total de bens e serviços finais produzidos em um país, e o RNB, que é a sigla para Renda Nacional Bruta, realiza a soma de todos os rendimentos gerados pelos cidadãos brasileiros, incluindo rendimentos recebidos do exterior. Para entender o PIB na prática, vamos imaginar um país chamado Bislândia. É uma nação bem simples, não tem governo e também não faz comércio com outros países. Em 2024, a única coisa produzida lá foram 2.000 caixas de bis, ou seja, 2.000 unidades de chocolate. Todas foram vendidas diretamente para os consumidores, gerando um total de R$ 10.000 em vendas. O PIB da Bislândia em 2024 foi R$ 10.000, já que ele representa o valor total de tudo que foi produzido e vendido no país. Esse é um exemplo simples para demonstrar como funciona o PIB. E como funciona o RNB? Bem, vamos entender o RNB, que é a Renda Nacional Bruta, com o nosso país fictício chamado Bislândia. Dessa vez, imagine que a Bislândia seja um país aberto, que faz comércio com o exterior e que não tenha governo. Em 2024, a única produção do país foram 2.000 caixas de bis, vendidas por R$ 10.000. Além disso, empresas estrangeiras que operam na Bislândia enviaram R$ 2.000 de lucro para os seus países de origem. Por outro lado, trabalhadores das Bislândia que estão no exterior mandaram R$ 3.000 para suas famílias no país. Para calcular o RNB, pegamos o PIB, R$ 10.000, subtraímos R$ 2.000 que saíram do país e somamos os R$ 3.000 que entraram. Então, o RNB será 10.000 menos 2.000 mais 3.000, somando R$ 11.000. Isso significa que, apesar do PIB ser R$ 10.000, a renda que realmente fica com o cidadão da Bislândia é de R$ 11.000. A renda nacional bruta é uma alternativa ao produto interno bruto como medida de riqueza. Ele calcula a renda em vez da produção.
O RNB pode ser calculado adicionando renda de fontes estrangeiras ao PIB. Nações que têm investimento estrangeiro direto, substancial, presença de corporações estrangeiras ou ajuda estrangeiras mostrarão uma diferença significativa entre o RNB e o PIB. A despesa nacional é o total de gastos em um país, incluindo o consumo das famílias, investimentos, gastos do governo e saldo da balança comercial. Ela influencia o PIB, o emprego e as políticas econômicas, refletindo o nível de demanda e o crescimento da economia. Como o PIB é calculado? Para entendermos o cálculo de forma mais aprofundada, iremos utilizar o mesmo exemplo da nossa nação Bislândia. Dessa vez, Bislândia é um país fechado e sem governo. Em 2024, a única produção foi 2.000 caixas de bis, vendidas a R$ 5,00 cada, gerando um total de R$ 10.000. Agora, o que irá mudar é a forma de calcular a riqueza econômica desse país, que poderá ser de 3 formas diferentes: pela ótica da produção, pela ótica da renda e pela ótica da despesa. Pela ótica da produção, nessa abordagem, somamos o valor adicionado em cada etapa da produção. A matéria-prima usada na produção custou R$ 2.000. A fábrica transformou essa matéria-prima em bis e vendeu tudo por R$ 10.000. O valor adicionado pela fábrica foi R$ 10.000 menos R$ 2.000, que foi igual a R$ 8.000. Mas, como o PIB considera o valor final dos bens e serviços, o PIB da Bislândia será de R$ 10.000. Pela ótica da renda, agora vamos ver como esse valor foi distribuído na economia. Os trabalhadores da fábrica receberam R$ 4.000 em salários. Os donos da empresa tiveram R$ 3.000 de lucro. Os fornecedores de matéria-prima ganharam R$ 3.000. Somando tudo, 4.000 mais 3.000 mais 3.000 igual a R$ 10.000, que é o PIB da Bislândia pela ótica da renda. Pela ótica da despesa, olhamos para quem gastou esse dinheiro. As famílias compraram todas as 2.000 caixas de bis, gastando R$ 10.000 no total. Como não há governo nem comércio exterior, não há outros gastos a considerar. Assim, o PIB da Bislândia, pela ótica da despesa, também será R$ 10.000. Vamos ver agora a relação entre o PIB e o bem-estar econômico. Embora o PIB seja um indicador fundamental da economia, ele não mede diretamente o bem-estar da população. Fatores complementares para isto é o PIB per capita, divide o PIB pelo número de habitantes do país para obter uma média de renda por pessoa, e o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano mede o bem-estar considerando renda, educação e expectativa de vida. Vou falar sobre o custo de vida. O custo de vida é uma medida de quanto custa para uma pessoa ou família manter o seu padrão de vida em determinado lugar, considerando despesas como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, entre outros. O cálculo do custo de vida ajuda a comparar a qualidade de vida e o poder de compra em diferentes regiões ou ao longo do tempo. Como é feito o cálculo do custo de vida? O cálculo do custo de vida geralmente é feito utilizando o índice de preços, que acompanha a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços. Essa cesta representa as despesas típicas de um lar médio. O processo envolve 3 etapas principais: seleção da cesta de bens e serviços. O primeiro passo para calcular o custo de vida é identificar os bens e serviços mais consumidos pela população. Essa cesta inclui itens como alimentos, como arroz, feijão, leite,
carne, fruta, entre outros. Moradia, no caso seria aluguel, água, energia elétrica, gás, por exemplo. Transporte, combustíveis, passagens de ônibus ou metrô, manutenção do carro, manutenção da moto. Saúde, planos de saúde, consultas médicas, medicamentos, fisioterapia, entre outros. Educação, mensalidades escolares, materiais que servem para ser didáticos. Lá em entretenimento, cinema, restaurantes, viagens, passeios, entre outros. Vou falar sobre o custo de vida. O custo de vida é uma medida de quanto custa para uma pessoa ou família manter o seu padrão de vida em determinado lugar, considerando despesas como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, entre outros. O cálculo do custo de vida ajuda a comparar a qualidade de vida e o poder de compra em diferentes regiões ou ao longo do tempo. Como é feito o cálculo do custo de vida? O cálculo do custo de vida geralmente é feito utilizando o índice de preços, que acompanha a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços. Essa cesta representa as despesas típicas de um lar médio. O processo envolve 3 etapas principais: seleção da cesta de bens e serviços. O primeiro passo para calcular o custo de vida é identificar os bens e serviços mais consumidos pela população. Essa cesta inclui itens como alimentos, como arroz, feijão, leite, carne, fruta, entre outros. Moradia, no caso seria aluguel, água, energia elétrica, gás, por exemplo. Transporte, combustíveis, passagens de ônibus ou metrô, manutenção do carro, manutenção da moto. Saúde, planos de saúde, consultas médicas, medicamentos, fisioterapia, entre outros. Educação, mensalidades escolares, materiais que servem para ser didáticos. Lá em entretenimento, cinema, restaurantes, viagens, passeios, entre outros. Diferença entre inflação e aumento do custo de vida. Inflação mede a variação geral dos preços ao longo do tempo. Já o custo de vida reflete os gastos necessários para manter um determinado padrão de consumo. Além disso, a inflação pode impactar grupos sociais de forma diferente, dependendo dos consumos. Um exemplo prático é o aumento do preço do transporte público impacta mais quem depende desse meio de locomoção do que quem tem carro próprio. O que é a inflação? A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Isso significa que, com o passar dos meses ou anos, o dinheiro perde valor e as pessoas precisam gastar mais para comprar os mesmos produtos. Ela pode ser causada pelo aumento da demanda, pelo crescimento dos custos de produção ou por fatores externos, como a alta do dólar, por exemplo. Para controlá-la, o governo pode adotar medidas como o aumento da taxa de juros e o controle dos gastos públicos. Bom, nesse slide vamos falar sobre o IPCA, o INPC e o IGPM. Começando pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no caso é um indicador utilizado pelo Banco Central do Brasil para medir a inflação oficial do país. Ele acompanha a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias, como alimentos, transportes, educação e saúde, e outros também. O IPCA é muito utilizado para ajustar a meta de inflação e as taxas de juros no Brasil. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, também mede a variação dos preços, mas foca em famílias com rendimento mais baixo, no caso até 5 salários mínimos. Ele é muito usado para ajustar salários e benefícios, como o salário mínimo e o 13º salário, já que reflete o impacto da inflação no bolso das pessoas de menor poder aquisitivo. Apesar de ser similar ao IPCA, ele inclui um público específico, com foco em famílias de classe baixa. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado,
é o índice mais amplo, que mede a variação de preços em diversos setores da economia, como atacado, construção civil e bens de consumo, por exemplo. Ele é amplamente usado como referência para reajustar, no caso, reajustar não, reajuste de contratos, como aluguel de imóveis e tarifas de serviço. Ele é volátil, que o IPCA e o IPCN, devido à sua composição, que inclui itens mais sensíveis a flutuarem no mercado, como por exemplo, como preços de commodities, levando em resumo as diferenças. No caso do IPCA, é a medida oficial da inflação para todas as famílias. O INPC se assemelha ao IPCA, mas foca em famílias com rendimento mais baixos. IGPM é o índice mais amplo, usado principalmente para reajuste de contratos, como aluguéis. E a conclusão é que esses índices ajudam a medir e acompanhar a inflação de diferentes formas e são fundamentais para ajustar preços e salários na economia. Análise no Brasil. Em 2024, o PIB do Brasil cresceu 3,4%, impulsionando por investimentos robustos e aumento no consumo das famílias, resultado de políticas governamentais que ampliaram a renda disponível. Entretanto, no mesmo ano, a inflação alcançou 4,8%, ultrapassando a meta estabelecida pelo Banco Central. Essa inflação elevada levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros básica, Selic, para 3,25%, visando conter a alta de preços e equilibrar a economia. Curiosidades e mitos sobre inflação e PIB. Um PIB alto sempre significa qualidade de vida? Não necessariamente, pois a distribuição de renda pode ser desigual. A inflação é sempre ruim? Não. Um nível moderado de inflação pode ser um sinal de uma economia aquecida e crescimento econômico. Países com hiperinflação enfrentam crises econômicas, enquanto economias saudáveis mantêm a inflação controlada.